Tudo bem? Bom, nossa aula de geografia de hoje vai dar sequência à aula passada, que nós falamos sobre paisagem. E na página 215 já começa, a primeira questão já começa fazendo uma perguntinha, tá? Ela está perguntando se as paisagens são todas iguais. Lembra na aula passada que nós falamos sobre as paisagens? Bom, o texto, né, ele já começa, a atividade já começa perguntando se elas são todas iguais e fazendo uma pergunta. Agora que você já compreendeu que as paisagens são os espaços que podem ser percebidos pelos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos e nós utilizamos os 5 sentidos para perceber o que está à nossa volta. Você diria que as paisagens são sempre iguais? Sim ou não? Por quê? Então aí é uma resposta pessoal, mas é de acordo com o que nós estudamos referente às paisagens. E ela continua, né? Continua outra questão que nos vai lembrar sobre o que é uma vida rural, né? Uma vida rural e uma vida urbana. Na próxima atividade nós temos 4 imagens. E nós temos imagem referente que nos faz lembrar a vida rural e a vida urbana. E o livro vai perguntar, observando as paisagens acima, o que você pode apontar de diferente entre elas? O que tem? Na primeira imagem nós temos 2 paisagens rural e na paisagem abaixo nós temos 2 também urbana. Quais são as diferenças entre elas? Não é novidade porque nós já falamos sobre isso. Página 216. Além da paisagem rural, né, que é aquela paisagem que nós vemos no campo, né, nas fazendas, nos sítios, né, aqueles locais afastados da cidade, são paisagem rural. E a paisagem que nós vemos no nosso dia a dia são paisagem urbana, que são paisagens do centro da cidade. Os prédios, as praças, os cinemas, os shoppings, tudo isso são paisagem urbana. Além desses 2 tipos de paisagem, na página 216, nós vamos identificar as paisagens naturais e as paisagens culturais. A paisagem natural são essas 2 que nós temos aí na imagem, tá? Que são da natureza e que ainda não foi transformada pelo homem. Nós podemos ver aí uma mata, uma vegetação, um rio e nós podemos também ver uma montanha. A floresta amazônica está, né, no nosso Brasil. Já essa montanha aí está no Paquistão. São paisagens naturais que por enquanto o homem ainda não chegou e não mexeu. Então a paisagem natural são o que a natureza nos oferece e que ainda não foi modificada. Logo abaixo nós temos, tá? A praia de Ponta Verde em Maceió. Olha quantas construções foram feitas aí ao redor dessa praia. E nós temos também a agricultura familiar, nós já falamos, né, da agricultura familiar em Minas Gerais. Nós temos aí a paisagem cultural, que ela também é chamada de paisagem humanizada. É aquela paisagem aonde ela foi modificada, tá? Por nós, os seres humanos, tá? Nós fomos lá naquela paisagem natural e nós demos, né, aquele nosso jeitinho, fizemos construções, fizemos plantações e nós mexemos na paisagem, tornando ela uma paisagem cultural. E depois você vai responder as 2 perguntas que tem, o número 5 e o número 6. Há muitas áreas naturais no planeta Terra? Sim ou não? E você vai justificar de acordo, né, com o que você acha, se realmente ainda existe muita paisagem naturais. Observando as paisagens acima, o que você pode apontar de diferente entre elas? O que elas têm em comum? O que elas têm em diferente? Uma ainda, né, o homem ainda não mexeu nelas. Outras, o homem já deu o seu jeitinho, já colocou a sua mãozinha.
página 217. E continua falando dos 4 tipos de paisagem: rural, urbana, natural e a cultural, tá? Os elementos da paisagem. Então nós temos aí uma imagem, né? Novamente uma imagem do Ceará. Fortaleza é uma avenida. Observe as paisagens abaixo e indique suas características. Logo abaixo nós temos aí uma colheita de cana de açúcar. Então você vai responder para a tia essas perguntas. Essa paisagem acima, né, de Fortaleza, ela é rural, ela é urbana, ela é natural ou ela é cultural? Das 4 você pode escolher, só pode escolher uma opção. E depois, logo abaixo, tá? Essa paisagem também, a segunda, tá colhendo, né, fazendo a colheita da cana de açúcar. Ela é uma paisagem rural, cultural, natural ou urbana. Cuidado com essa, tá? Cuidado com essa imagem. E depois você vai dizer o que você pode ver nas paisagens. Você pode ver o quê? Edifícios, asfalto, pessoas, barcos, postes, na primeira paisagem. E na segunda, o que você pode ver? Uma vegetação, pode ver o solo, pode ver máquina, pode ver homem. O que você pode ver nas duas? Visível, o que você pode ver. Lembra que nós falamos, né, que a paisagem é tudo aquilo que você pode ver, que você pode tocar, né, que você pode sentir com os seus sentidos. Então a nossa aula de geografia, ela fica aí. Vamos parar na página 217. Fica por aqui. Lembrando que, né, nós temos 4 tipos de paisagem: rural, urbana, natural e a cultural. A cultural era uma paisagem natural, mas que o homem deu um jeitinho de mexer nela, de transformar ela, tirar ela um pouco do natural. Ok? Façam com bastante atenção, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês e até a próxima.